Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e eu sei que o tema do momento já não é esse, já é passado, mas como as próximas Olimpíadas são só daqui 4 anos, é melhor falarmos disso agora, senão tem que esperar muito, né? Então, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, nós vamos falar por que os norte-americanos ganham tantas medalhas nos Jogos Olímpicos. É claro que, como todas as outras coisas da vida, esse acontecimento é multifatorial, tem uma série de razões que vão se acumulando para dar esse resultado, né? Entretanto, nós vamos abordar um aspecto específico aqui que tem a ver um pouco com o estilo de vida norte-americano, com a cultura norte-americana, mas também um pouco com as instituições ali formadas. Então, um dos motivos para eles ganharem medalhas em muitas modalidades é, primeiramente, claro, o fato deles participarem de muitas modalidades. Se o seu país vai lá participar da Olimpíada só em 3 esportes, a chance de você ganhar as medalhas ficam menores, porque daí você vai ter que ganhar as 3 para ter só 3 medalhas. Então, quanto mais modalidades você participa, melhor. E os norte-americanos praticam esportes de várias modalidades desde muito cedo. E isso, como eu disse, tem a ver um pouco com o modo de vida deles. E uma coisa que incentiva muito isso é a seguinte questão. O ensino superior, as faculdades e universidades norte-americanas são muito caras. Fazer o ensino superior lá é realmente muito caro. Estamos falando aí de dezenas de milhares de dólares. Seja uma das instituições administradas pelos estados, ou seja uma instituição puramente privada, elas são pagas e muito bem pagas. A Universidade de Harvard, lá por exemplo, que é famosona, né, você vai gastar 38 mil dólares por ano. E aí você imagine que o curso do sujeito vai durar alguns anos, né? Multiplica esse valor pelo número de anos do curso, quer dizer, um valor estratosférico. Porém, apesar de ser extremamente caro, é muito comum acontecer o fenômeno dessas mesmas universidades oferecerem bolsas, diversos tipos de bolsas para os alunos ingressantes. Então, essas bolsas vão desde pessoas que elas identificam que têm sejam grandes gênios, sejam muito inteligentes, eles acabam lá, naturalmente facilitando esse valor. E uma das bolsas mais recorrentes é a Bolsa Atleta, que se o sujeito é um bom esportista, ele consegue ganhar um grande desconto para entrar nessas universidades. Isso gera um fenômeno econômico muito curioso, porque passa a se tornar um excelente investimento para os pais dos alunos investirem em esportes desde pequeno. Então sai mais barato para o pai do aluno que vai matriculá-lo lá na universidade. Ao invés de pagar essas dezenas e dezenas de milhares de dólares, de repente ele paga algumas mensalidades, muito menores do que isso, de algum esporte, coloca o filho para praticar basquete, beisebol, futebol americano, futebol de campo, ou seja o que for, qualquer outra modalidade que seja, de modo que esse menino, conseguindo aí um desempenho razoável, satisfatório, ele consegue diferentes tipos de descontos nessas universidades depois. Então se torna economicamente atrativo você investir em esportes, porque o tanto que você gasta com o investimento do esporte, você economiza muito mais depois com o ensino superior desse mesmo indivíduo. Isso é uma coisa que, se você já assistiu algum seriado norte-americano, algum filme e tal, você já deve ter visto que sempre na escola, o carinha famoso lá, ele é sempre o jogador de basquete legal, ele é o quarterback do time de futebol americano, ele é o defensor lá, o cara famosão que faz sucesso. Sempre eles estão praticando esporte, sempre muitas vezes os filmes mesmo têm a ver com esses esportes, né? Aquele cara que faz a cesta no último minuto e faz o time lá do colégio ganhar o campeonato. Então, enfim, basicamente é por causa disso. Além dos benefícios conhecidos já da prática do esporte, a questão da cooperação de grupo, aprender a vencer, aprender a perder, você tem esse outro benefício que é possivelmente economizar muitos e muitos dólares mais à frente. E aí você pergunta, Paula, mas por que as universidades, por sua vez, dão essa bolsa para o cara atleta? Naturalmente porque isso também gera uma grande promoção para essa própria universidade. Imagina só, se você capta para você os bons atletas, depois você consegue jogar isso e mesmo monetizar isso, seja influência política ou econômica mesmo, investidores e tal, mostrando, olha, aquele grande astro da NBA, tá vendo? Ele jogava basquete aqui, ele se formou aqui nessa universidade. Tá vendo aquele cara que foi campeão olímpico lá? Ganhou a natação, ganhou sei lá que esporte que foi? A mesma coisa, ele estava aqui nessa universidade. Então veja como a nossa universidade tem boa reputação, tem boa eficiência. É igual aquele fenômeno dos cursinhos aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil a gente tem que passar por essa situação vexatória de fazer o Enem. Então os cursinhos se vendem falando, olha, o nosso cursinho coloca tantas pessoas na universidade por ano. Essa é a propaganda deles. Por quê? É mais barato. Ao invés deles colocarem um anúncio lá no meio da novela, pagando milhões de reais para ter o anúncio sendo veiculado, é mais barato eles reservarem algumas vagas, pagarem o custo operacional para receberem alguns alunos que são muito bons e que têm grande chance de entrar na faculdade, né? Então eles já pegam, eles fazem aquelas provas de admissão, pegam os caras que são melhores e dão essa bolsa para eles, porque esses mesmos caras vão servir de propaganda, vão servir para ganhos de reputação, para ganhos da marca mais adiante, né? Daquele próprio cursinho. No caso das universidades norte-americanas, naturalmente que isso também é um dos fatores para que eles se beneficiem. Então toda a escala aí, todos os agentes envolvidos acabam procurando tirar alguma vantagem disso. A criança lá aprende o esporte desde muito cedo, vira competidor, a universidade ganha reputação, o pai economiza dinheiro, enfim, a coisa toda rola nesse esquema.
E, naturalmente, isso faz com que também você tenha muitos e muitos atletas em muitas modalidades. Então, se você for lá no futebol, tem um time norte-americano. Se for no tênis, tem um norte-americano competindo. Você vai no basquete, no vôlei, no salto com vara, no salto triplo, na corrida de 100 metros, na corrida disso daquilo, no arremesso de tampinha de requeijão em dia molhado, seja a modalidade mais maluca e específica que for, provavelmente tem lá também um americano competindo. Ou seja, é muita gente disputando, aumenta a sua chance de ganhar muitas medalhas. Fora o alto desempenho que eles têm, naturalmente, por levarem isso a sério, né? Servir também como propaganda para eles. Então, fica essa curiosidade aqui. Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.